Uma saudação a todos! Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou escritor desse livro, A Bíblia sobre Escrutínio, e baseado no meu livro, toda semana aqui nesse canal nós analisamos com profundidade um tema bíblico. O tema que iremos analisar hoje é o fim do mundo. Mas, antes de entrar no tema, não se esqueça de dar um like aí no nosso vídeo. Estoure esse vídeo de joinhas aí para nós, isso é muito importante. Se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe e não se esqueça de acionar o sininho de notificações. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquiri-lo. E se você não assistiu os outros vídeos que nós já fizemos mais de 25 vídeos sobre assuntos bíblicos, e você desejar assistir os outros vídeos, eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo os links para que você possa assisti-los. A Bíblia contém inúmeras referências ao fim do mundo, ou fim dos tempos, fim do sistema, dependendo da tradução, né, de cada Bíblia. Mas, independente da forma como determinado tradutor resolveu escrever, essa expressão, né, fim do mundo ou fim dos tempos, geralmente causa um certo pavor às pessoas, pois automaticamente vem na mente delas cenários de destruição em massa, né? Dependendo da crença ou da religião de cada pessoa, as pessoas normalmente relacionam esse tão temido fim, né, do mundo com imagens horripilantes, né, como, por exemplo, fogo queimando pessoas vivas, enormes pedras caindo do céu esmagando a todos, fendas gigantes sendo abertas no chão engolindo multidões, terremotos avassaladores, erupções vulcânicas, né, furacões, enormes ondas inundando cidades inteiras, né, e por aí vai. Né. Nós observamos que o cinema, os meios de entretenimento, né, inclusive usam muito esse pavor das pessoas para fazerem filmes de sucesso. Né? Nós observamos os filmes hollywoodianos usarem muito esse tema, né, de fim do mundo, né, fazendo filmes, né, para mostrar justamente essa destruição, explorando o medo que as pessoas têm desse fim cataclísmico. Filmes como Armagedon, Impacto Profundo, 2012, que foi feito recentemente falando sobre um calendário maia, que falava sobre uma possível data de fim do mundo. Né? Foram filmes que exploraram bem o medo das pessoas, né, sobre isso, levando multidões aos cinemas para ver essas imagens catastróficas. Inclusive, na virada do milênio, né, do ano de 1999 para 2000, muitos estavam assim apavorados com um possível bug do milênio, né, que seria uma catástrofe mundial que tomaria conta de todo o planeta. Então, a gente vê que as pessoas, né, mesmo inconscientemente, elas têm isso, né, na sua consciência, na sua mentalidade. As pessoas têm isso na cultura de seus países. Né? Num inconsciente coletivo, a gente percebe que as pessoas guardam, né, esse pavor, essa angústia e esse medo, né, de um possível fim do planeta Terra. Então, durante milênios, as pessoas realmente têm criado cenas terríveis e viveram e ainda hoje vivem em constante expectativa, né, esperando esse tal fim catastrófico. De uma certa maneira, esse medo das pessoas, esse pavor, essa preocupação, de certa forma, não é infundado. Porque, segundo a ciência, né, o nosso planeta Terra, ele, de uma forma ou de outra, algum dia ele vai deixar de existir. Né? Se você analisar os estudos científicos, há realmente riscos de uma destruição global catastrófica. Por exemplo, nós podemos ver que há riscos de nosso planeta ser atingido
por um meteoro ou por um grande asteroide e destruir toda a vida na Terra, né? Ou pelo menos a maior parte, né, da vida na Terra, como já aconteceu há milhões de anos atrás, né? Inclusive há uma teoria que é comumente aceita pelos paleontólogos de que o fim dos dinossauros foi provocado em partes pelo choque, né, de um meteoro com a Terra, que causou uma mudança total no clima do planeta, e isso levou à extinção, né, tanto dos dinossauros como de grande parte da vida na época. Se você estudar, né, a história da Terra, se você estudar a geologia, você vai perceber que a Terra ela teve várias destruições em massa, né? Vários eventos que realmente acabaram com grande parte da vida na Terra, as grandes extinções em massa, né? Então, isso aí sempre, vez ou outra, né, ocorre, né? Nós observamos isso acontecer, claro que com um espaço de tempo grande, né, às vezes de um para outro, às vezes milhões de anos, mas acontece. E também nós não podemos deixar de citar que, por exemplo, alterações climáticas, né, podem, com o tempo, né, causar a morte de muitas vidas aqui na Terra, como a gente já está vendo, né, hoje, que o homem ele influencia muito no clima do planeta, né, causando alterações climáticas fortes, que está prejudicando a vida de vários seres vivos. E isso pode se intensificar bastante a ponto de prejudicar em muito a vida do ser humano também, né? Temos, por exemplo, o risco de uma guerra nuclear, que isso aí não pode ser descartado, né? O ser humano tem em suas mãos armamentos para destruir a Terra várias vezes, né? Então, se por acaso um louco lá de um país desses aí, que tem armas nucleares, começarem uma guerra desse tipo, com certeza será uma devastação total da vida na Terra, né? Não podemos descartar também a questão de pandemias, né? Vírus, bactérias que podem também causar grande mortalidade, como a gente já viu até em alguns casos, alguns vírus que começam a surgir, aí o ser humano vai lá rapidamente, tenta conter aquilo ali, né? Então, são várias hipóteses. E também, segundo a astronomia, né, nós sabemos que as estrelas elas têm um tempo de vida, né? Então o nosso Sol, segundo os astrônomos, daqui mais ou menos uns 5 bilhões de anos, ele vai se transformar num gigante vermelho. E aí a Terra com certeza a temperatura vai elevar demais, os oceanos vão evaporar, né? E a Terra tem grande possibilidade de se tornar um deserto poeirento, bastante semelhante a Marte, né? Como é Marte hoje. Então isso tudo vai levar à extinção da vida do nosso planeta, né? Então, de uma maneira ou de outra, né, a Terra ela tem grandes riscos de acabar toda a sua vida aqui, ou pelo menos a maior parte da vida aqui na Terra. E daqui a bilhões de anos, com certeza, vai acabar com toda a vida, porque o próprio planeta ele vai deixar de existir. Mas nós estamos falando aqui agora, nós vamos concentrar nesse vídeo, não nesses tipos de fim do mundo naturais, né? Que são apontados pela ciência. Nós vamos falar aqui do fim do mundo que está na mente dos religiosos, que é o fim do mundo provocado por Deus, né? É isso que eles pensam, eles acreditam num fim do mundo, né? E que Deus é que seria o autor, né? Que seria a pessoa que ia provocar esse fim do mundo, né? E que esse ser supremo teria um dia para julgar a humanidade, que nesse dia todos os seres humanos serão julgados. Cada religião tem uma maneira específica de explicar isso aí, mas de maneira geral é isso, né? Os religiosos entendem que Deus, né, pelo menos a maioria dos religiosos, entendem isso. Teria um dia para julgar a humanidade e causar o fim da vida como conhecemos, né, do mundo como conhecemos hoje. Uns acreditam que a Terra será destruída, outros acreditam que a Terra vai ser um paraíso, mas que os maus vão ser destruídos, e que de uma forma ou outra Deus, né, vai causar isso tudo, né, causar esse fim,
né? Então nós vamos conversar um pouco mais nesse sentido, de um suposto fim, né, que muitos religiosos acreditam que Deus, né, no caso, irá, né, provocar aqui no nosso planeta. A Bíblia Sagrada fala muito sobre essa questão de um fim, né? Fim do mundo, fim do sistema, fim das coisas como são hoje. E ela constantemente alerta para isso, né? Inclusive o próprio Jesus Cristo foi um pregador apocalíptico, quer dizer, uma pessoa que sempre chamava atenção para um fim próximo, né? A pregação dele sempre envolvia esse tema. Olha, arrepende aí, gente, que o fim está chegando. O fim está vindo. Prepara, gente. Então, a gente percebe que isso é um tema recorrente na Bíblia. E existem algumas seitas extremistas que chegam até mesmo a apontar datas baseadas em cálculos dentro da Bíblia. Cálculos que, dependendo da interpretação de cada um, levam a diversas datas diferentes. Esse estudo é chamado de escatologia, que vem de uma palavra grega, a palavra eschatos, que significa último ou fim, e o sufixo logia, né, que é estudo. Então, estudo do fim, né, estudo do último, seria literalmente traduzido do grego. Então, essa é uma parte da teologia e da filosofia que trata justamente dos últimos eventos na história do mundo e o destino final do gênero humano. Esse tipo de estudo ou cálculo, ele gerou assim inúmeras teorias especulativas que remontam a 2000 anos atrás. Por exemplo, já no judaísmo no primeiro século, nós já notamos escritos que apontam datas para um possível fim do mundo. Se você pesquisar sobre o rabino Akiba ben Joseph, que viveu entre o ano 50 e o ano 132 da nossa era, você já vai perceber que ele já falava sobre isso, né? E se você passar pelo catolicismo medieval e posteriormente pela Reforma e até mesmo o protestantismo anglo-americano do século XIX, você vai observar várias especulações proféticas sobre um suposto fim do mundo, né? Já nesse caso, né, relacionado com a suposta vinda do Messias. No caso dos cristãos, que acreditam que Jesus era o prometido Messias, uma vinda de Jesus, né, uma volta de Cristo. E eles se basearam nos mesmos cálculos dos rabinos judeus para tentar adaptar a uma suposta volta de Jesus Cristo. O primeiro cristão que se tem registro que começou a fazer cálculos escatológicos sobre o fim do mundo e relacionar com a suposta volta de Jesus, chamava-se Joaquim de Flora. Ele viveu no ano 1195 de nossa era. Então, ele realmente começou a fazer alguns estudos nesse sentido e publicou vários livros sobre esse assunto. Mas ele não seria o único. Do início do século XII, da época de Joaquim de Flora, até o século XIX, já, né, na época do protestantismo nos Estados Unidos, nós tivemos aí nada mais, nada menos do que 35 autores que especularam e proporam datas para o cumprimento de profecias bíblicas relacionadas com o fim do mundo. E no início do século XIX até o século XX, houve uma concentração muito maior, uma concentração jamais vista de previsões sobre o fim do mundo. Por quê? Em apenas 100 anos, mais 30 autores fizeram previsões apontando datas para um suposto fim do mundo. Por incrível que pareça, ainda hoje existem pessoas que arriscam previsões, né, baseadas em datas bíblicas, em profecias bíblicas, tentando apontar uma suposta data do fim do mundo, né? Mas, obviamente, todas essas datas baseadas em profecias dentro da Bíblia, em datas, em cálculos feitos dentro da Bíblia, se mostraram um fiasco. E seus autores
acabaram desiludidos. E as pessoas que acreditaram nesses autores, por fim, eles perceberam que foram enganados. Um exemplo clássico, né, disso são as Testemunhas de Jeová. Essa religião, desde a época do seu fundador, Charles Taze Russell, já tinha por hábito ficar apontando datas para o fim do mundo. Charles Taze Russell já começou a apontar datas para o fim bem jovem na sua vida. Em 1874, ele já começou, baseado, né, em cálculos dentro da Bíblia, a apontar datas para o fim do mundo. A data de 1914 foi uma data também apontada por Charles Taze Russell e que também, como as demais, se mostrou um fiasco, né? Ele, em 1916, morreu desiludido. E parece que o sucessor dele, o juiz Rutherford, que assumiu o comando das Testemunhas de Jeová na época, não aprendeu a lição e continuou tentando marcar datas para o fim do mundo. Ele marcou datas para 1925 e 1941, que também, obviamente, se mostraram um fiasco, né? Um fracasso. E ele morreu desiludido. Os sucessores dele também não aprenderam a lição. Parece que, né, as pessoas ficam insistindo no erro. Continuar tentando fazer cálculos dentro da Bíblia. E apontar a data de 1975 como sendo uma data para o fim do mundo, né? E, né, não precisa falar que, mais uma vez, foi uma data fracassada, né? A partir daí parece que eles, né, ficaram um pouco mais espertos e de lá para cá eles não se atrevem mais a ficar apontando datas, né? Ficam falando que está próximo, que em breve vai vir um fim do mundo, não abandonaram essa ideia ainda é uma religião apocalíptica, mas eles evitam ficar falando em datas, né? Então esse é apenas um exemplo. Existem muitas outras religiões que também insistem, né, nessa questão de ficar apontando datas para o fim do mundo, né? Mas a questão que nós precisamos nos atentar é que, por incrível que pareça, as pessoas até hoje, né, acreditam, né, num famigerado fim do mundo predito na Bíblia, né? E eles ficam com essa expectativa, né? E sabe por que acontece isso? Porque enquanto houver a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus, que é um livro inspirado por Deus, sempre vão existir pessoas que tentarão procurar nas suas páginas uma data ou uma época para o fim do mundo. Sabe por quê que eles sempre vão procurar? Porque nas páginas da Bíblia elas estão repletas de referências a um fim iminente. Os escritores bíblicos tinham em mente que o fim viria em sua própria época. E nós vemos isso constantemente nas páginas da Bíblia. Você quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a 17. Veja como que o escritor bíblico fala na época dele, e veja e perceba na expressão dele como que na mente dele um fim viria naquela época. Estava muito próximo e que eles tinham que se preparar para isso. Diz assim, ó: pois nós vos dizemos pela palavra de Jeová o seguinte, que nós, os viventes, que sobrevivermos até a presença do Senhor, de modo algum precederemos os que adormeceram na morte, porque o Senhor descerá, e os que estão mortos em união com Cristo se levantarão primeiro. Depois nós, os viventes, que sobrevivermos, presta atenção nessa frase, que sobrevivermos, seremos juntamente com eles arrebatados em nuvens para encontrar o Senhor no ar. Você notou aí? O escritor bíblico disse que Deus havia revelado a ele que os sobreviventes até a volta de Cristo
Grupo este que ele, o próprio escritor, se incluía, né? Porque ele fala assim, nós, ele usa esse pronome, né? Nós, né? Os viventes que sobrevivermos até a presença do Senhor. Né? Então, ele tinha em mente que eles seriam arrebatados em nuvens. Então, fica muito evidente aí que ele tinha plena convicção de que o retorno de Jesus ocorreria dentro do tempo de vida de alguns dos contemporâneos ali daquela época. Inclusive, ele tinha muita esperança dele mesmo estar incluído, né, nas pessoas que iriam ver esse fim. Então você percebe na Bíblia que os escritores da época tinham essa convicção, né, de que o fim viria na época deles. Era uma coisa urgente, né? A própria pregação de Jesus falava constantemente, arrependei-vos, o reino está chegando, cuidado, fica esperto, fica vigilante. Ele sempre usava esses termos, né, dando esse senso de urgência, mostrando que estava muito próximo. Né? Vamos ver mais alguns textos dentro da Bíblia que você vai perceber que os escritores realmente tinham plena convicção que o fim viria na época deles. Vamos ver agora a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Note aí na sua Bíblia, diz assim, ó, mas tem se aproximado o fim de todas as coisas. Ó, tem se aproximado o fim de todas as coisas. Sejam ajuizados, portanto, e sede vigilantes visando as orações. Tá vendo? Então ele destacando que o fim estava chegando, estava se aproximando e que eles tinham que ficar vigilantes. Veja só a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29 e 31. Lá diz assim, ó, outro assim, digo o seguinte, irmãos, o tempo que resta é reduzido. Olha só o que ele fala. O tempo que resta é reduzido. Doravante os que tiverem esposas, sejam como se não as tivessem. E também os que choram, sejam como os que não choram. E os que se alegram, como os que não se alegram. E os que compram, como os que não possuem. E os que fazem uso do mundo, como os que não usam plenamente. Porque está mudando a cena desse mundo. Veja aí um outro texto interessante em Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Acompanhe na sua Bíblia aí. Diz assim, ó, pois ainda por um pouquinho, e aquele que vem chegará. No caso, Jesus, né? Não demorará. Então você observou aí mais algumas declarações mostrando o pensamento dos primeiros cristãos? Para eles, o retorno de Jesus era iminente. O escritor até sugeriu ali na carta aos Coríntios que eles não fizessem planos para o futuro. Né? Então, se você ler essas passagens, você vai ver perfeitamente que os primeiros cristãos acreditavam que o tempo do fim era o tempo deles lá na época, que estava muito próximo. Né? E que eles tinham que ter vigilância e ficar prontos, porque estava realmente chegando. Né? Como nós lemos aqui em Hebreus, né? Por um pouquinho, quer dizer, estava muito próximo. Quando os escritores da Bíblia, os escritores cristãos do primeiro século, se referiam à morte de Jesus, eles deixavam claro nos seus escritos que para eles, na mentalidade deles, a morte de Jesus ocorreu no tempo do fim. Você quer ver dois exemplos claros disso? Abra sua Bíblia aí e veja no livro de 1 Pedro, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Lá diz assim, ó, mas foi com sangue precioso como de um cordeiro sem mácula e sem mancha, sim, o de Cristo. Ele falando da morte de Jesus. Deveras ele era conhecido de antemão, antes da fundação do mundo, mas foi manifestado no fim dos tempos, por causa de vós. Então Pedro deixa bem claro que Jesus, né, veio aqui, segundo o pensamento dele, se manifestou entre nós, no fim dos tempos. Quer dizer, para ele já estava no fim dos tempos, desde a época de Jesus. Se você vê em Hebreus 9, 26, nós vemos uma ideia similar. Lá diz assim, ó, Hebreus 9, 26. Acompanha aí. Diz assim, ó, senão teria de sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora ele se manifestou uma vez para sempre na terminação do sistema de coisas, para remover o pecado por intermédio do sacrifício. Tá vendo? O escritor de Hebreus deixa bem claro que Jesus se manifestou na terminação do sistema de coisas. Então, nesses dois exemplos, a gente vê que os escritores bíblicos, falando sobre a morte de Jesus, deixam bem claro que isso ocorreu no fim dos tempos, ou na terminação do sistema. Então, é claro, é óbvio, é visível para qualquer um que os cristãos do primeiro século tinham absoluta certeza de que estavam muito próximos do fim.
Os escritores cristãos do primeiro século tinham tanta certeza que eles estavam no tempo do fim e que o fim do mundo era iminente e que ocorreria na época deles, que eles chegavam a fazer apelos assim realmente impressionantes. Veja, por exemplo, aí na sua Bíblia, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18. Veja o que diz. Ó. Criancinhas, é a última hora. Olha só. E assim como eu vi que veio o anticristo, já está havendo agora muitos anticristos, sendo que deste fato obtemos o conhecimento de que é a última hora. Você notou? Então, parece que o escritor desse trecho aí da Bíblia, ele estava ainda mais convicto do que os demais que eu citei, né? Porque ele chega a dizer que eles estavam na última hora. Por 2 vezes ele fala isso. Né? E ele, inclusive, dá provas disso. Ele raciocina e dá evidências de que realmente eles estavam ali no tempo do fim, querendo provar isso para os seus leitores. Ele fala assim que os anticristos já tinham aparecido. Então isso era uma prova de que eles estavam muito próximos do fim. Veja um outro trecho interessante em Revelação, o Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Lá diz assim, ó, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho depressa. Então, segundo esse escritor bíblico, Jesus lhe confidenciou em uma visão que ele voltaria depressa. Então, visto que já se passou 2000 anos, né, e até agora nada, nós só temos 2 opções aí. Ou Jesus resolveu mudar de ideia e esperar mais um pouco, no caso aí 2000 anos, ou esse escritor pensou ter tido uma visão, né? Mas na realidade tudo não passou de um delírio da parte dele. Mas a questão é que fica bem claro que os primeiros cristãos, eles não eram diferentes de todos os demais cristãos através dos tempos, através das épocas, que tinham essa absoluta certeza de que estavam pertíssimos do fim. Né? Você vê que até hoje, como eu citei, tem pessoas que acreditam nisso, né? Acreditam piamente que estão muito próximo do fim, que estão no tempo do fim. Né? Muitos chegam a marcar datas. Desde o início do cristianismo, há 2000 anos atrás até hoje, a gente observa isso. Né? E eu creio que daqui a 2000 anos ainda vai existir pessoas, né, que irão tentar marcar datas. Por quê? Por que isso? Porque a Bíblia foi escrita de tal forma, né, que ela mostra justamente isso. Os escritores da Bíblia, na época, eles tinham a absoluta convicção que estavam no fim, que o fim era na época deles. Né? E eles escreveram muito sobre isso, alertando muito sobre isso. Então, enquanto houver pessoas que acreditam que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, eles vão ler na sua época, seja qual for, e eles vão ficar desesperados. Falam assim, não, aqui está falando, ó, o fim está chegando. Né? E vão começar a ficar preocupados com isso, vão tentar fazer cálculos, né? Porque o ser humano também é muito imediatista, então ele acha assim, não, esse fim, coincidentemente, sempre é na época da pessoa, né? Ah, vai vir na minha época, né? Quer dizer, ele quer ver, né, o fim e supostamente ganhar uma salvação, né? Então, você vê que desde o início do cristianismo, né, até hoje, né, sempre tem pessoas falando, aí depois aquilo se torna um fracasso, aí passam mais uns séculos, vem outros, fazem cálculos, aquilo se torna um fracasso, aí vem outros, e assim vai. Né? Eu citei aqui exemplos, né, de religiões que sempre apontam datas, e aquilo se torna um fiasco, mas eles continuam. Por quê? Porque a base de tudo isso é a crença de que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se a pessoa crê que a Bíblia é a palavra de Deus, aí ela começa. Né? Ah, não, isso aqui tem que ter uma aplicação dos nossos dias, isso aqui é para nós e tal, né? Já que não foi na época deles, tem que ser agora. Aí começam os cálculos, começam as especulações, né? E a gente vê que tudo acaba em desilusão, né? E eu creio que se continuar daqui a 2000 anos existindo pessoas que acreditam na Bíblia como sendo a palavra de Deus, né, eles vão estar lá na época deles, daqui a 2000, 3000, 5000 anos, vão continuar lá com esse mesmo assunto, tentando marcar datas para o fim. Então, o erro está nesse pensamento, né, de que a Bíblia é um livro inspirado por Deus.
E como a gente tem mostrado aqui em vários vídeos, eu já fiz mais de 25 vídeos aqui, nós mostramos evidências conclusivas de que a Bíblia não é um livro inspirado por Deus, né? É um livro escrito por homens. E como todo livro escrito por homens tem seus erros, suas falhas, né? Tem suas ambições de revelar uma determinada verdade, mas no fim é simplesmente uma ambição da própria pessoa, né? Uma ansiedade que a pessoa tem, um desejo, né? Os escritores do primeiro século, os escritores cristãos tinham esse desejo, né? Essa vontade, né? E colocaram isso nas páginas da Bíblia, né? E qualquer pessoa, em qualquer época que abrir a Bíblia, vai ver esse tom, né? Essa mensagem apocalíptica, e vai tentar, né, adaptar na sua época. Então, a Bíblia, né, é um livro apocalíptico, e se as pessoas não entenderem que a Bíblia é simplesmente um livro escrito por homens, elas vão continuar, né, insistir nesse assunto, né? Já há 2000 anos que estão com isso, né? Cada um na sua época vem tentando fazer cálculos e marcar épocas. E daqui a 2000 anos na frente, 4, 6 mil anos, vão continuar existindo pessoas. Se continuarem acreditando que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, vão continuar fazendo cálculos do tão famigerado fim do mundo, né? Bem, esse era o assunto que nós íamos analisar hoje. Se você gostou, né, não se esqueça de dar o joinha aí no nosso vídeo, viu? Isso é muito importante para nós, né? Quanto mais joinhas tiver no nosso vídeo, mais o YouTube vai entender que esses vídeos são importantes, que o pessoal está gostando, e esse vídeo vai ter um alcance maior, vai atingir mais pessoas, né? E se você quiser saber mais sobre esses assuntos, por exemplo, esse assunto de hoje foi baseado no meu livro. Está tudo aqui, tem um capítulo específico só sobre o fim do mundo. Então, se você quiser saber mais, aprofundar mais sobre esses assuntos, adquira meu livro, né? Como eu disse no começo, eu deixo aqui sempre na descrição do vídeo os links aonde você pode adquirir o meu livro. E se você quiser assistir os outros vídeos da série, eu também deixo aqui sempre os links dos outros vídeos para que você possa assistir. Ok? E não esqueça de se inscrever em nosso canal, viu? Se inscreve aí, comente, compartilhe, né? E acione o sininho de notificações. Porque assim que a gente subir um vídeo novo, você será notificado. Ok? No mais, desejo uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.